Gênesis capítulo 32, versículo de número 28. Eu quero rapidamente compartilhar uma reflexão com os irmãos. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Amém e amém. A Bíblia fala de muitas lutas e batalhas muito discrepantes, muito distonantes, batalhas que facilmente qualquer banca de apostas já investiria todos os recursos e um oponente em detrimento do outro, porque havia uma disparidade, havia uma diferença, havia uma distância muito grande entre os oponentes. É interessante que a Bíblia fala destas batalhas, destas lutas, desses encontros, em que um é muito mais forte, muito mais preparado, tem muito mais condições de triunfar, de ter êxito do que o outro. Mas o final da batalha torna-se surpreendente. Por exemplo, a batalha mais emblemática da Bíblia é a batalha entre Davi e Golias. A batalha entre Davi e Golias é a batalha do forte contra o fraco, do preparado contra aquele que não tem quase que preparo algum. É a batalha entre o homem e o menino, entre o guerreiro e o pastor, entre aquele que reúne todos os predicados e todas as condições, contra aquele que não reúne todas as condições. Mas a Bíblia diz que lá no vale de Elá, para a surpresa de todos, para a surpresa da lógica, o menor prevaleceu ao maior. E Davi derrotou Golias para a glória do Senhor. Qualquer banca de apostadores que visse aquela luta no começo, investiria todas as moedas, todos os bitcoins em Golias. Duvido que surgiria ali alguém insano que diria: Davi leva essa. Mas no final da batalha, o menor triunfou sobre o maior, para a glória, a honra e louvor do nome do Senhor. A Bíblia ainda mostra que nos heróis de Davi, muitos deles tiveram vitórias épicas, vitórias contra homens e contra inimigos invencíveis, segundo a lógica e segundo o olhar humano. A Bíblia fala de Samá, que todo o exército de Davi fugiu. E a Bíblia diz que ele foi cercado por uma guarda de filisteus no campo de Leí, e ali sozinho, contra todos, qualquer um que olhasse aquela batalha e visse aquele homem de Davi, chamado Samá, que ficou sozinho para defender o campo, ali abandonado pelo próprio Davi, o seu exército. Qualquer um que olhasse aquele homem contra o exército filisteu, uma milícia filistia, qualquer um apostaria na milícia filistia e diria assim: aquele ali não vai ter a menor chance, a menor possibilidade. Mas a Bíblia diz que no final daquele dia, os filisteus estavam todos mortos, Samá estava de pé, e o campo de Leí pertencia ainda aos territórios de Israel, porque foram protegidos por Deus através da vida de Samá. Ali, mais uma vez, a lógica não prevaleceu, a racionalidade não prevaleceu. Ali, mais uma vez, houve a vitória do menor contra o maior. A Bíblia ainda fala de outra guerra épica, que foi a luta de Sansão contra 1000 filisteus. A Bíblia diz que eles se encontraram e os filisteus vieram contra ele,
e o Sansão não tinha espada, não tinha lança, não tinha um escudeiro, ele não tinha ali flecheiros, ele não tinha ali lançadores de lanças, atrás dele ele não tinha um aparato bélico algum. O Sansão, aos olhos humanos, o Sansão, segundo a ótica da racionalidade, seria esmagado, seria acachapado por aquele exército filisteu de 1000 homens. Mas a palavra de Deus diz que ele se fortaleceu no Senhor. E com a queixada de jumento ele foi contra os filisteus, e no final daquele dia, os 1000 filisteus estavam mortos, e Sansão estava de pé para a glória, honra e louvor do nosso Deus. A Bíblia ainda fala que o exército dos sírios cercou toda Judá, e houve um desespero, uma angústia em Judá, nos judeus, por causa do número enorme, exorbitante, extraordinário de soldados dos sírios. A Bíblia diz que eles eram 185 mil. E a Bíblia fala que durante o dia houve uma angústia, eles ameaçando, havia um desespero, mas durante a noite, quando houve ali uma visitação de um anjo de Deus, a Bíblia diz que no dia seguinte os 185 mil estavam mortos, e a pequena Judá havia triunfado para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus. A Bíblia, ela vai mostrando essas batalhas díspares, essas batalhas distonantes, essas batalhas entre o forte e o fraco. E o fraco vai prevalecendo, o fraco vai triunfando, o fraco vai tendo êxito. E aí, de todas estas guerras, de todas estas batalhas épicas narradas nas Escrituras, essa daqui é uma batalha diferenciada. Essa batalha se deu no Vale de Jaboque, entre Padã-Arã e Canaã. E essa batalha foi travada entre Jacó, um homem, e Deus, numa forma teofânica, manifestando ali, se manifestando através do anjo do Senhor. E a Bíblia diz que os 2 guerreiros se colocaram para a batalha. O Jacó não tinha nenhum tipo de ferramentas. O Jacó não tinha nenhum tipo de experiência bélica. Aliás, o Jacó, ele ficou aquele dia ali no Vale de Jaboque, porque ele estava com medo, Moisés, de enfrentar o seu irmão Esaú. Porque o Esaú, sim, tinha se aperfeiçoado na arte da guerra. O Esaú, sim, tinha se instrumentalizado na habilidade, na arte, na atividade de conquistar espaços territoriais por cima de homens. O Esaú, sim, era o guerreiro, era o valente. O Jacó era apenas o doméstico, o do lar, aquele indivíduo que era da casa. O que o Jacó sabia fazer bem era cuidar de ovelhas, cuidar de famílias, cuidar de filhos. O que ele sabia fazer bem era cozinhar. Cozinhava um guisado como ninguém, era um bom cozinheiro. Mas guerreiro o Jacó não era. Mas ele ficou ali no Vale de Jaboque e apresentou-se diante dele o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que houve uma guerra, uma batalha, que as constelações pararam para assistir. Os astros perguntavam um para o outro: quem é que está batalhando? Quem é que está lutando? É Deus que está lutando contra um homem. A guerra foi tão impressionante que o sol, a lua, as estrelas, os astros pararam para assistir. As miríades angelicais pararam para ver. Todos os seres criados pararam. E de repente houve o final da batalha. E no final da batalha, a Bíblia fala que o nome de Jacó foi mudado para Israel, que quer dizer príncipe de Deus. E o texto aqui diz, está aqui no texto, porque lutou contra Deus e os homens e prevaleceu. Uma coisa é Davi prevalecer contra o Golias, é uma grande vitória, mas não se compara a essa daqui.
Uma coisa é Samá prevalecer em face dos filisteus, defendendo o território de Leí, mas não se compara com isso aqui. Uma coisa é o Sansão matar 1000 filisteus, mas não se compara com isso aqui. Outra coisa é Jacó, que luta contra o próprio Deus, e o texto diz aqui, e lutou contra Deus e contra os homens, e saiu vitorioso do outro lado. A pergunta que nos vem é a seguinte: como é que um homem, como que Jacó, como que uma criatura, como é que ele conseguiu prevalecer contra Deus? Quais foram as armas? Quais foram as estratégias? Quais foram as habilidades que Jacó usou para prevalecer contra Deus? Aqui no livro de Gênesis nós não temos a resposta. Mas lá no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 12, o profeta Oséias nos dá a resposta. Quando ele diz: vejam, israelitas, Jacó, o vosso pai, prevaleceu contra Deus, não com as armas humanas, não com todas as estruturas racionais, materiais e tangíveis. Jacó prevaleceu na batalha com Deus, com choro, com rogos e com lágrimas. Como é que se vence com Deus? Como é que se triunfa diante de Deus? Como é que se canta o hino da vitória no fronte, no combate e na batalha com Deus? O caminho da vitória diante de Deus não é outro senão o caminho que Jacó usou, o caminho das lágrimas, o caminho do choro, o caminho do pranto, o caminho da humilhação, o caminho da entrega e da subordinação diante do Senhor. Jacó não prevalece com as forças próprias. Jacó não prevalece com as armas humanas. Jacó prevalece porque lá no vale de Jaboque ele dobra os seus joelhos e ele chora, e ele vai chorando, ele vai derramando lágrimas, e ele vai compungindo o seu coração, e ele vai humilhando a sua vontade, e ele vai escravizando o seu eu, e ele vai mortificando a sua carne, e ele vai dissolvendo-se diante de Deus. E quanto mais Jacó vai se dissolvendo, se diluindo e se decompondo diante do Deus verdadeiro, mais Deus vai permitindo Jacó vencer, mais Deus vai dando campo, vai dando espaço e vai dando vitórias para Jacó. Aleluias, glórias a Deus. Isso nos ensina uma lição maravilhosa. Quer vencer diante de Deus? O caminho são as lágrimas, o caminho é o choro, o caminho é a humilhação, o caminho é a submissão, o caminho é o quebrantamento diante de Deus, o caminho é a entrega e dizer: Senhor, Senhor, eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo, faz de mim o que o Senhor quiser. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Uracandaramahai, Urabacandoremacharamarai. Aleluias, aleluias, aleluias. Labacandoremacharamarai. Eu estou sentindo a presença e a graça de Deus aqui. Você está chorando por alguma situação? Você está se lamentando por alguma situação? Há alguma coisa que tem mexido com você, que você não pode resolver? Deus está dizendo para você: o caminho da vitória comigo é o caminho do choro. Deixe essas lágrimas sorverem, deixe essas gotas descerem, porque eu estou colhendo, eu estou recebendo, e eu vou abrir no campo para você.
Eu vou concedendo vitória para você. Eu vou dando a você a tua bênção, a tua vitória e o teu livramento. Aleluia. Fala para o seu irmão, é possível um homem vencer Deus com a arma da lágrima. Lágrima verdadeira, lágrima genuína, lágrima autêntica, lágrima real, lágrima que reconhece o senhorio de Deus, lágrima que reconhece a suficiência do homem, a pequeneza, a limitação, a efemeridade, a lágrima que reconhece que o homem não é capaz, lágrima que reconhece a grandeza de Deus. Essa lágrima é possível, aleluia, nos fazer prevalecer diante de Deus. Oséias diz: vejam, judeus, que o vosso pai Jacó não venceu a Deus senão com lágrimas, e ele não venceu senão com rogos. Aleluia. Há uma forma de Jacó vencer Deus. Como é que Jacó prevalece diante de Deus? Como é que Jacó sai triunfante diante de Deus? É porque ele aproveita aquele momento ali para abrir a sua boca e para desnudar a sua alma em palavras diante de Deus em oração e clamor. Há uma forma de vencermos diante de Deus. Em primeiro, lágrimas sinceras. E em segundo lugar, com orações profundas e conscientes. O Jacó foi orando, foi clamando, foi suplicando. E quando Deus dizia agora, ele desiste, ele clamava mais. E Deus diz assim, agora está chegando aqui 1 hora, 2 horas de oração, 3 horas. E ele clamava, até um ponto de Deus dizer assim, meu filho, tá bom, diga-me logo o que você quer, que eu vou fazer, porque eu não aguento mais ouvir os seus rogos, ouvir o seu clamor e ouvir a sua súplica. Aleluias, 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 aleluias. O Senhor Jesus contou aos discípulos uma parábola a respeito do dever de orar sempre. E qual foi a parábola? Um juiz iníquo, um juiz injusto, um juiz subornável, um juiz que vendia sentenças. Esses dias aqui no Brasil, nós estamos vivendo dias ridículos. Um corpo de juízes, aqui num estado brasileiro, foram presos pela Polícia Federal. O Conselho Nacional de Justiça estourando porta de juízes e juízes, desembargadores e ministros. Para quê? Para pegar lá provas de que eles estavam vendendo sentença, um verdadeiro cartel de venda de sentença. Entravam com os processos mais ilógicos e a vitória já era garantida. Por quê? Porque a sentença estava comprada. Esse é o tipo de juiz iníquo. Juiz que se vende. São os filhos de Samuel. Porque a Bíblia fala de Joel e Abias, filhos de Samuel, que eles eram juízes iníquos. Eles vendiam sentenças, eles não analisavam as provas, eles não ouviam as testemunhas, eles não analisavam toda a instrumentalidade processual. Não, eles já tinham uma sentença quando o processo era distribuído, eles já tinham uma sentença pronta. E a palavra de Deus diz que Jesus falou assim, um juiz iníquo, um indivíduo dos mais repulsivos que alguém pode pensar. Esse juiz iníquo, ele pegou uma causa de uma mulher, e essa mulher precisava muito daquela vitória. E ela foi lá batendo na casa do juiz. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E ela começava lá às 5 horas da manhã, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas. E aí o texto diz assim que Jesus falou, o juiz, por não mais querer ouvir a voz daquela mulher, julgou a sua causa e ela saiu vitoriosa. Aí Jesus dá uma lição. Se um juiz iníquo, pecador, dos mais desprezíveis, atende uma pessoa que clama, se ela insiste, quanto mais o vosso Pai, o Senhor da justiça, o Deus de toda bondade, o Deus de toda verdade, aleluia, o Deus que julga a causa do pobre, do órfão, do necessitado e da viúva.
Se aquele que é injusto pode atender, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Quando vocês clamam, quando vocês suplicam, quando vocês insistem, quando vocês pedem, Jesus está dizendo: o vosso Pai que está no céu se levanta, aleluias, para julgar a vossa causa e dar vitória, aleluias. Levante a sua mão, por gentileza, levante a sua face, levante a sua voz e dê uma palavra ao nosso Deus, juiz dos juízes, Senhor dos senhores por excelência, aleluias. Ele vai julgar a sua causa. Aleluia. Fala para o seu irmão aí: o crente prevalece chorando e orando. Esse é o caminho da vitória, aleluias. Como é que Jacó prevalece? Jacó prevalece chorando. Como é que Jacó prevalece? Jacó prevalece orando. Você está chorando? Então acredite, há uma vitória de Deus para você. Você está orando? Então acredite, há uma vitória de Deus para você. Aleluias. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Sansão foi um homem notável por matar 1000 filisteus. Davi foi notável porque ele conseguiu matar o Golias. Outros homens fizeram feitos extraordinários e tiveram vitórias extraordinárias, mas nenhuma vitória se assemelha a essa de Jacó, que lutou contra Deus e prevaleceu. Mas como que ele prevaleceu? Ele prevaleceu foi no choro. Eu quero dizer: o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Há um consolo do Senhor para você, para a sua família e para a sua casa. Se você está passando por alguma situação que te aflige, que te angustia e que causa lágrimas em você, acredite, o Senhor está te vendo, o Senhor está olhando para isso. Derrama essas lágrimas nos pés do Senhor e você vai ver a vitória de Deus chegando para a sua vida. O Jacó prevaleceu porque ele chorou, mas ele também orou. O texto bíblico diz que ele lutou a noite toda. Aí o apóstolo Paulo vem e diz: irmãos, as nossas armas, pastor Moacir, ele diz: as nossas armas não são carnais, antes elas são poderosas em Deus para destruir e desfazer todas as fortalezas do mal. As nossas armas são armas espirituais. Aleluia. Se você está orando, então a vitória de Deus para você. Aleluia. Se você está buscando, então a vitória de Deus para você. Você não tem por que não orar. Nós temos o culto de oração aqui na segunda-feira, dirigido aqui pelo pastor, pelo o Adeildo Tosqui e pelo Jonas, o presbítero Jonas. Nós temos aqui nos cultos um tempo que a gente sempre tira em oração. Nós temos as vigílias, que temos uma boa parte em oração. E você também tem a sua responsabilidade pessoal de orar. E aí então, você pode gastar esse tempo de oração diante do Senhor. E se você orar, você vai prevalecer diante de Deus. Os seus pedidos vão prevalecer diante de Deus. Por isso, faça como Jacó: vença pelas lágrimas e vença pela oração. Pai, nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite. E a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A Tua palavra é apta, Senhor, para discernir as intenções do coração. Nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite. E a Tua palavra é como um martelo que vai quebrando toda dureza, toda resistência, Senhor. Nós pregamos aqui a Tua palavra, e a Tua palavra é como fogo que vai lambendo toda a impureza e vai arrancando toda imperfeição. Nós pregamos aqui a Tua palavra, e a Tua palavra é como água que vai entrando nos nossos desertos e trazendo florescimento, vida, renovação, avivamento. Nós pregamos aqui esta noite a Tua palavra, Senhor. Ah, meu Deus, aquele que está chorando, que saia daqui esta noite consolado. Aquele que está suplicando, que receba da parte do Senhor uma resposta. Nos ajude, Senhor, a atravessar esse ano do trabalho, com lágrimas, com orações, recebendo a vitória que vem da Tua mão em nome de Jesus. Amém.